O ano era 1992, quando os primeiros relatórios médicos confidenciais começaram a surgir em pequenas cidades isoladas. Pacientes davam entrada em hospitais locais reclamando de uma súbita e inexplicável rigidez muscular nos rostos de seus entes queridos. Médicos legistas intrigados notaram que certas vítimas de acidentes não possuíam estrutura óssea interna condizente com a anatomia humana padrão. Uma radiografia específica revelou a total ausência de costelas e uma densa massa de cartilagem desconhecida preenchendo a cavidade torácica. O Dr. Arthur Vance foi o primeiro patologista a documentar essas deformações sob uma lente microscópica rudimentar. Ele descobriu que o tecido celular dessas criaturas não era composto por células animais normais, mas por filamentos longos e escuros que imitavam a carne. Essas fibras microscópicas permaneciam ativas mesmo quando separadas do corpo principal, contraindo-se ritmicamente como se estivessem vivas. A comunidade científica local ignorou os avisos iniciais de Vance, tratando suas descobertas assustadoras como mera contaminação de amostras. No entanto, os desaparecimentos em massa nas periferias urbanas continuavam a crescer a um ritmo alarmante a cada semana. Testemunhas sobreviventes relatavam que os desaparecidos costumavam retornar dias depois, porém agindo de forma bizarra e robótica. A voz das pessoas replicadas exibia uma modulação estranha, alternando tom de maneira súbita no meio de frases casuais. Foi então que a polícia militar confiscou uma fita de vídeo doméstica gravada por um pai durante o aniversário de seu filho. No fundo daquela gravação caseira, a mãe do garoto podia ser vista parada no corredor escuro, piscando os olhos verticalmente. Esse fenômeno visual horripilante acendeu o alerta vermelho em um subcomitê secreto do governo encarregado de investigar anomalias. Pois, os analistas chamaram essa falha biológica de erro de renderização orgânica, a incapacidade do mímico de manter a coerência celular. Quando o disfarce falhava por completo, os músculos faciais do impostor se rearranjavam sob a pele como vermes sob um tapete. Um caçador local na região norte conseguiu abater um suposto servo que agia de forma agressiva perto de sua propriedade isolada. Ao abrir o animal para limpá-lo, o homem encontrou dentes humanos perfeitamente formados alinhados ao longo do estômago da criatura. Assustado com a monstruosidade, o caçador queimou a carcaça imediatamente e fugiu da região sem deixar rastros. Relatos semelhantes de imitações falhas de animais começaram a se espalhar por fazendas, criando um pânico generalizado entre os pecuaristas. As criaturas pareciam estar testando a biologia local, refinando suas técnicas de mimetismo através de tentativa e erro constante. Em cada tentativa fracassada, os mímicos descartavam as cascas imperfeitas, deixando para trás massas amorfas de carne cinzenta nos esgotos. A falta de sangue convencional nessas massas intrigava os poucos médicos que ousavam estudar os fragmentos coletados em segredo. No lugar do sangue, um fluido espesso, negro e oleoso preenchia o interior do espécime sem qualquer tipo de pulsação cardíaca. Uma equipe de resgate enviada para investigar um vilarejo silencioso encontrou todas as casas trancadas por dentro, mas totalmente vazias. O único indício deixado para trás eram marcas de unhas profundas cavadas no teto de gesso de cada quarto examinado. Vance concluiu que os mimes possuíam a habilidade de esticar suas articulações além dos limites físicos humanos normais para escalar superfícies. Essa flexibilidade aberrante permitia que eles se escondessem em cantos escuros e frestas onde nenhuma pessoa comum caberia. Os diários de Vance indicavam que a deformação começava sempre pela mandíbula, que se desencaixava para emitir sons de frequência inaudível. Sons esses que serviam para paralisar o sistema nervoso das vítimas escolhidas, impedindo-as de gritar por socorro ou fugir. Quando a vítima estava imobilizada, o mímico iniciava o processo bizarro de absorção e substituição de memórias. O processo não era perfeito, e vestígios da personalidade original muitas vezes criavam conflitos na mente da criatura imitadora. Alguns mímicos podiam ser vistos chorando em silêncio enquanto realizavam tarefas domésticas comuns sem qualquer motivo aparente. Essa instabilidade comportamental tornou-se o principal método de identificação usado por grupos isolados de sobreviventes civis. Se um membro da família esquecesse um hábito simples ou ficasse encarando a parede por horas, a suspeita era imediata. O governo tentou abafar as descobertas de Vance confiscando todos os seus arquivos originais e lacrando seu laboratório histórico. Mas Vance havia escondido uma última caixa de fitas cassete contendo gravações de áudio dos primeiros interrogatórios de mímicos capturados. Na fita número 4, uma criatura capturada com a aparência de uma jovem começa a falar sobre uma colmeia subterrânea. A voz na fita não apenas replicava a voz humana, mas afirmava que o mimetismo era apenas a fase inicial de um plano muito maior.
Ela dizia que a verdadeira forma dos Mimics ainda não havia sido revelada ao mundo exterior e que a humanidade já havia perdido o controle. De repente, o áudio da gravação é cortado por um estalo ensurdecedor seguido por sons de metal sendo violentamente retorcido. As últimas anotações de Vance revelam que ele descobriu que as criaturas não caçam apenas por instinto biológico, mas seguem ordens de algo maior. Uma enorme mancha de fluido negro cobria a data final de seu diário, indicando que o cientista foi interrompido no meio de sua escrita. A verdade sobre a anatomia dos Mimics permanecia trancada, enquanto a ameaça lá fora evoluía para algo muito mais perigoso. Sobreviventes logo perceberam que não bastava apenas observar o rosto das pessoas para detectar as terríveis anomalias. As criaturas agora sabiam como esconder seus erros estruturais e começaram a criar métodos psicológicos avançados para enganar suas vítimas. No momento em que Vance desapareceu, um novo protocolo governamental ultra-secreto foi ativado para conter o avanço da infestação. Mas antes que os portões pudessem ser completamente fechados, os alarmes do complexo subterrâneo silenciaram de forma abrupta e suspeita. Um sussurro familiar vindo das tubulações de ventilação ecoou pelos corredores desertos, chamando cada soldado pelo seu próprio nome de batismo. As trancas eletrônicas das celas de contenção começaram a se abrir uma por uma no escuro total da base, liberando algo terrível. O eco das trancas se abrindo na escuridão marcou o início do colapso absoluto dentro do complexo de segurança. Os alarmes sonoros não dispararam porque os sistemas internos já haviam sido sabotados pelas próprias anomalias. Diante da iminente caçada, os manuais de defesa civil exigiam a ativação imediata do chamado Protocolo de Silêncio. Esta diretriz rígida estabelecia que qualquer som emitido pelo sobrevivente selaria seu destino trágico em poucos minutos. Os Mimics não possuem uma audição comum, mas sim uma sensibilidade extrema a vibrações de pânico na atmosfera. A primeira regra fundamental de sobrevivência determina o isolamento visual completo através de barreiras opacas. Olhar diretamente para uma dessas entidades em processo de transmutação quebra permanentemente a estabilidade psíquica do observador. O governo distribuiu cartilhas ilustradas orientando os cidadãos a trancarem-se em cômodos sem janelas ou frestas. No entanto, a maior arma dessas criaturas não é a força bruta, mas a manipulação psicológica cirúrgica. Elas utilizam uma técnica terrível conhecida como falsa familiaridade para quebrar a resistência das vítimas. O predador imita perfeitamente a voz de um ente querido ferido do outro lado da parede. Os registros de áudio recuperados revelam súplicas desesperadas que parecem vir de mães, filhos e cônjuges. O engano é tão perfeito que reproduz inclusive os maneirismos, soluços e apelidos mais íntimos do alvo. Por esta razão, o segundo protocolo de sobrevivência ordena ignorar qualquer pedido de socorro, não importa quão real pareça. Romper o isolamento para ajudar alguém quase sempre resulta na morte imediata de ambos os indivíduos. Além da mimetização vocal, as criaturas aprenderam a replicar comportamentos sociais para induzir falsas sensações de alívio. Elas batem nas portas seguindo ritmos conhecidos, como códigos militares ou saudações familiares. Se o alvo ceder à pressão psicológica por apenas um segundo, o predador avança com velocidade avassaladora. Especialistas em comportamento tático identificaram que o isolamento total de um indivíduo é o objetivo primário do Mimic. Uma vítima sem contato externo perde a capacidade de validar o que é real e o que é simulação. Quando a paranoia se instala, o cérebro começa a interpretar ruídos triviais da estrutura como ameaças mortais. O Mimic alimenta essa loucura intencionalmente, arranhando superfícies externas com constância cirúrgica. As diretrizes governamentais propuseram então o teste de assimetria física para confrontos inevitáveis. Se você encontrar outro ser humano, deve observar os mínimos detalhes anatômicos antes de permitir a aproximação. Os Mimics frequentemente cometem pequenos erros na duplicação, como dentes desalinhados em excesso ou pupilas estáticas. Outro sinal claro é a incapacidade de expressar reações microemocionais coerentes com a situação. O mimetismo falha quando a criatura é submetida a perguntas sobre memórias emocionais complexas e abstratas. Diante de um questionamento que não consegue processar, a entidade entra em um estado de congelamento motor temporário. É nesse breve intervalo de pânico cognitiva que a vítima deve tentar sua fuga desesperada. Muitas bases militares falharam em aplicar esses testes simples devido ao choque emocional de ver entes queridos implorando por entrada. Postos avançados inteiros foram massacrados em uma única noite porque um único soldado hesitou em puxar o gatilho. Os relatórios confidenciais apontam que o isolamento físico das vítimas precede a criação de zonas vazias de caça nas cidades.
cortando as linhas de transmissão e energia. As criaturas transformam bairros populosos em labirintos de silêncio absoluto. No escuro, as táticas mentais dos predadores ganham escala industrial e eficácia devastadora. Elas emitem sussurros sincronizados que ecoam pelos canos de ventilação de prédios inteiros. O som contínuo impede o sono dos sobreviventes, minando a resistência cognitiva e a sanidade em poucas semanas. Quando a exaustão atinge o limite, as defesas psicológicas caem e o indivíduo simplesmente desiste de lutar. Os cientistas sobreviventes tentaram criar um método de comunicação criptografado baseado em frequências de rádio de ondas curtas. A intenção era unificar os enclaves isolados e restabelecer uma rede de confiança mútua contra as criaturas. Contudo, uma transmissão captada recentemente quebrou toda a esperança jurada pelos líderes da resistência. Uma voz idêntica à do comandante-geral começou a ditar novos protocolos falsos para atrair todos os civis para os centros urbanos. O plano final de isolamento em massa não era deixá-los sozinhos, mas sim concentrá-los para uma colheita definitiva. Enquanto os sobreviventes marchavam em direção à armadilha, a paranoia interna nos abrigos militares atingiu o ponto de fervura fatídico. No abrigo central da capital, um oficial percebeu que seu reflexo no vidro blindado continuava piscando de forma assíncrona. Antes que ele pudesse gritar por socorro, a sua própria imagem refletida esticou a mão para fora do espólio, quebrando a barreira da realidade física. A quebra física daquela barreira de vidro espelhado disparou um efeito dominó de pânico incontrolável pelas linhas de transmissão da cidade. Em poucos minutos, os alarmes de emergência civil começaram a ecoar de forma estridente por todos os distritos metropolitanos. Os cidadãos trancaram suas portas imediatamente, mas o perigo real já estava escondido do lado de dentro de suas próprias casas. Chamadas de socorro saturaram as linhas policiais com relatos idênticos de familiares agindo de maneira totalmente bizarra. Ninguém conseguia discernir se o pedido de ajuda vinha da vítima verdadeira ou do impostor biológico. O governo decretou a desativação imediata de todos os espelhos e superfícies reflexivas em locais públicos. Mesmo assim, as poças de água da chuva nas ruas tornaram-se portais perigosos para as criaturas espreitarem. Em menos de 48 horas, as cadeias de suprimentos alimentares colapsaram devido ao abandono dos postos de trabalho. Vizinhos de longa data passaram a se olhar através das frestas das janelas com profunda desconfiança e fuzis apontados. Os postos de controle militar foram montados às pressas, exigindo testes verbais complexos para validar a identidade dos soldados. Bastava um pequeno erro de pronúncia ou uma pausa longa demais para que uma execução sumária acontecesse. As principais capitais mundiais tornaram-se desertos de concreto, povoados apenas pelo eco do vento e pelo medo. Transmissões piratas de rádio tentavam espalhar códigos de verificação diários, mas os Mimics aprenderam a decodificá-los rapidamente. A tática de mimetismo evoluiu de cópias físicas para a replicação perfeita de memórias coletivas e traumas familiares. Um pai já não podia confiar no choro do próprio filho trancado no quarto ao lado. A própria estrutura jurídica da sociedade desmoronou quando os tribunais já não podiam processar réus que pareciam duplicados. Os hospitais foram os primeiros locais a serem completamente dominados pelas entidades que se passavam por médicos feridos. Grupos de sobreviventes civis criaram milícias violentas baseadas na pura intuição e no desespero absoluto. O isolamento social transformou-se em isolamento absoluto, onde falar com outro ser humano era considerado um erro fatal. As transmissões de televisão saíram do ar, restando apenas o ruído estático cinzento que iluminava as salas escuras. Cientistas sobreviventes tentaram criar um teste sanguíneo definitivo, mas descobriram que o tecido do mime copiava o DNA perfeitamente. A percepção de que a ciência havia falhado destruiu a última centelha de esperança que restava nas comunidades. O comando militar remanescente ordenou silêncio de rádio total para evitar que as criaturas localizassem os bunkers ocultos. Cidades inteiras pararam de queimar porque não havia mais ninguém vivo para alimentar os incêndios ou combatê-los. Os Mimics começaram a andar abertamente pelas ruas vazias durante o dia, sem a necessidade de se esconder nas sombras. Eles mantinham aparências humanas normais, mas seus rostos permaneciam estáticos, desprovidos de qualquer expressão real. A civilização humana reduziu-se a pequenos focos isolados sob a terra, sobrevivendo à base de rações antigas e sussurros. Cada respiração profunda nas colônias subterrâneas era calculada para não chamar a atenção dos coletores que vigiavam os bueiros. A antiga internet mundial tornou-se um cemitério digital de blogs abandonados e mensagens automáticas sem resposta. O conceito de identidade individual perdeu o sentido quando qualquer um podia ser replicado em questão de segundos.
A paranoia constante desgastou a mente dos últimos líderes militares, levando-os ao auto-isolamento terminal. A humanidade aceitou que a guerra aberta nunca existiu, apenas um processo silencioso de substituição ecológica. Os últimos diários de bordo gravados em fitas cassete relatam a calmaria assustadora que se instalou no planeta. Os novos habitantes da Terra já não precisavam caçar ativamente, pois os poucos humanos restantes mantinham-se trancados até morrer. O silêncio que se seguiu ao colapso foi a resposta definitiva para todas as perguntas sobre o futuro da nossa espécie. Se você encontrar um sobrevivente hoje, não haverá abraços, celebrações ou qualquer sinal de alívio mútuo. Haverá apenas o olhar frio de quem sabe que a criatura à sua frente compartilha exatamente o mesmo rosto que o seu. A história da nossa civilização civil chegou ao fim não com uma explosão catastrófica, mas com um sussurro idêntico ao nosso. Os arquivos finais foram trancados, protegendo uma verdade que ninguém mais resta para contestar ou aprender. E assim o espelho da humanidade finalmente clareou, revelando um mundo perfeitamente limpo, perfeitamente ordenado e completamente vazio por dentro.